Sí, porque tanto dan, como no... Entonces vamos lá. Olá, boa noite a todos. Como sempre, gostaria de agradecer a presença de vocês. É uma motivação, para ir fazendo dia a dia estes momentos de formação. E acho que o tema de hoje pues, resulta atraente, sempre desperta em nós, quanto menos, curiosidade por entender a morte. Eu vou dizer para vocês que eu, como muitas vezes, acredito que como muitas vezes vocês também, quando tiveram que preparar um trabalho, a gente foi no Google, E querendo direcionar minha busca, eu coloquei em primeiro lugar, catequese sobre a morte. E encontrei catequeses infantis, de preferência temáticas infantis, para falar da morte. Digo, é bom, mas depois eu procurei o sentido cristão da morte. E aí já vi que fazia enlaces para páginas, acho que um pouco mais consistentes e demais. Mas percebia que fazia muita referência a homilias e a textos assim um pouquinho mais reflexivos, E quando estava fazendo essa busca, eu me lembrei, eu tenho um artigo, eu tenho uma matéria, um documento, já de faz tempo, que eu falei numa ocasião sobre isto, e aí fui procurar, na minha pasta de formação e tal, e encontrei o sentido cristão da morte. E vi. E qual era o primeiro que eu tinha procurado? O que eu tinha nesse documento? O catecismo. O catecismo. E aí, aquelas ocasiões em que cai a ficha, eu digo, João, para que procurar, se a essência está aqui? Então, o que eu vou compartilhar com vocês é muito simples. Aline, tenho 30 minutos, tenho que terminar hoje, porque o Fonte de Água Viva está aí já, esta vez com cajado, machado, então tenho que terminar. Então o que eu vou fazer simplesmente vai ser destacar alguns pontos que o Catecismo da Igreja já nos diz e que talvez simplesmente o que aparece aqui já nos ajuda e muito a entender a morte. Vamos pedir ao Senhor que possa nos inspirar as minhas palavras e o nosso entendimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tem um capítulo, um artigo, que fala especificamente, que tem uma epígrafe dentro do catecismo, onde se fala sobre a profissão de fé, sobre a ressurreição dos mortos. Tem uma epígrafe que se define literalmente assim, a morte. Está a partir dos números 1006. Do 1006 ao 1014 é o que hoje a gente vai fazer. Catecismo da Igreja, dos números 1006 ao número 1014. Quando a gente tenta ler o catecismo, a gente pensa que vai encontrar algo que vai ser assim muito sofisticado, muito teológico. Em alguns assuntos, sim. Eu posso dizer para vocês que, neste caso, não. Segundo a gente vai lendo cada um dos artículos, a gente vai percebendo, é verdade, é razão.
E é muito interessante porque geralmente vamos nos aproximar à realidade da morte a partir da experiência da morte. E qual é a diferença da realidade da morte e da experiência da morte? A realidade da morte em si mesma e a experiência da morte é a partir da pessoa que experimentou a morte e o relacionamento que eu tinha com ela. Então isso provoca um sentimento, que geralmente, em geral, provoca-nos saudade. Então essa é a perspectiva que nós temos de morte. A morte é dolorosa, a morte é sombria, a morte é triste, a morte é inesperada por causa da pessoa que faleceu, mas não pela morte em si mesma. E acho que o catecismo o que vai nos fazer ajudar a ver a morte desde ela mesma. E já no número 1006 começa com uma afirmação, como sempre, muito interessante, porque se a gente não vai empolgado, a gente não se anima e vai ler isso e não vai encontrar sentido. Então, olha a primeira frase, só para nos animar, Diante da morte, o enigma da condição humana atinge seu ponto mais alto. Diante da morte, o enigma da condição humana atinge seu ponto mais alto. Então parece que, diante de todas as nossas circunstâncias que nós possamos descobrir, que possamos conhecer ou desconhecer, a morte é aquela situação última diante da qual a gente não sabe. Numa ocasião, entre parênteses, falando com Cecília, paroquiana do grupo de oração anestesista, eu perguntei para ela o seguinte: como é que vocês conseguem anestesiar, não a parte química, porque logicamente colocam os produtos que tenham que colocar e você adormece, mas essa sensação de anestesiado, onde não há dor, onde não há consciência pura, é a mesma que a morte? Na verdade, isso que eu queria perguntar a ela, logicamente não perguntei, mas aí de repente você acorda, Estiveram 3 horas aberto, de peito aberto, Pegaram teu coração e colocaram fora, pegaram tuas tripas e colocaram fora, depois colocaram tudo de novo para dentro, E aí você acorda normal. Será que a sensação da morte é esse apagar, onde não sentes nada e fazem contigo, entre aspas, o que quiser? Que enigma, que situação, que experiência é essa? Claro, é uma pergunta biológica, é uma pergunta física, é uma curiosidade sobre o estar morto, meio maluco, tentando identificá-lo com anestesia. Mas é um enigma. E um enigma que só nós, evidentemente, nós só vamos resolver quando morramos. Aí é que nós encontraremos a solução. Mas a fé nos ajuda a entender como é que vai ser essa realidade da morte. E o catecismo vai nos dar assim umas afirmações muito interessantes. Número 1007. Ali está muito bonito, porque lança a afirmação e depois brevemente explica, nos números que eu vou ler, em 3 definições que faz. Primeiro, a morte é o término da vida terrestre. Sim. Essa afirmação a gente sabe, mas a gente tem que tomar consciência disso. O interessante é que o catecismo vai nos dizer que a lembrança de nossa mortalidade serve também para nos recordar de que temos um tempo limitado para realizar nossa vida. Então, que a morte é o término da vida terrestre? Sim. Mas com isso nós temos que tomar plena consciência de nossa limitação, de nosso prazo de validade.
E não é que muitas vezes a gente vive como se fôssemos eternos, né? Como é que muitos dos nossos projetos de vida são por uma eternidade. Ainda que tenhamos consciência de nossa limitação, mas não vivemos como tal. Então, tomar consciência da morte é saber que somos limitados. O Catecismo nos ilumina com um texto do livro do Eclesiástico. Lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que volte o pó à terra de onde veio e o Espírito retorne a Deus que o concedeu. Então lembra que pó somos e ao pó voltaremos, né? Segunda afirmação é no número 1008 e diz assim: a morte é consequência do pecado. Esta afirmação é muito interessante. É uma afirmação que surge a partir da Sagrada Escritura. Embora o homem tivesse uma natureza mortal, Deus o destinava a não morrer. Isso nós sabemos pelo livro de Gênesis, né? Nós sabemos de nossa condição de criatura. Mas mesmo sendo criaturas, quando Deus nos pensou e no seu pensamento nos criou, nos fez também eternos. Nossa limitação surgiu do nosso pecado. Então é o nosso pecado o que delimita a nossa vida, porque Deus não pensou em limitação nenhuma. A morte, portanto, foi contrária aos desígnios de Deus Criador e entrou no mundo como consequência do pecado. Na escolha de Adão e Eva, aí é que entrou o pecado, aí é que chegou a nossa limitação, nossa contrariedade da possibilidade de Deus de viver para sempre. Então, primeira afirmação, a morte é o término da vida terrestre. Segunda afirmação, a morte é consequência do pecado. E a terceira, a morte é transformada por Cristo. É uma imagem que eu particularmente gosto muito, né, de viver. Essa insatisfação de Deus depois da criação, de ter expulso Adão e Eva do paraíso, né? E esse desejo de Deus de querer restaurar novamente tudo aquilo que Ele tinha pensado de toda a sua criação e elaborar todo um projeto de salvação, de restauração, para que o homem, sua criatura, voltasse para Ele. E a maneira como Ele tem de trazer de novo o homem pecador, o homem limitado, o homem finito para Ele é através de seu próprio Filho. Mais uma maneira de observar, né, a gratuidade desse Deus para conosco. O Filho de Deus sofreu também Ele a morte, porque foi homem. A condição que levou Jesus à morte foi a sua condição humana. Por ser homem, Ele morreu. Não se poupou dessa morte. Porém, participando da morte, Cristo participando da maldição da morte, aí é que Ele nos traz a bênção da vida, como muito bem sabemos. E Ele assumiu. Nós temos que reconhecer em Cristo aquele que assume em si mesmo passar pela experiência da morte. Logicamente, por ser Deus, Ele sabe que vai viver. Mas é uma submissão, né? É um diminuir-se até o mais limitado de nossa condição humana. Deus abaixado
hoje a primeira leitura, né, o hino dos Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, um hino cristológico, vem nos dizer isso muito bem. Então, segundo o catecismo, o que nos diz? Nos diz que a morte é um enigma, é o enigma supremo de nossa humanidade. Segundo, que a morte é o término de nossa vida terrestre. Terceiro, que a morte é consequência do pecado. E quarto, que a morte é transformada por Cristo. A partir do número 1010 começa um epígrafe novo e vai ser o sentido da morte cristã. Do hino cristológico de hoje faz referência, né? Para mim, de fato, o viver é Cristo e o morrer lucro. É o que São Paulo diz no capítulo 1, versículo 21, na carta aos Filipenses, como digo. E também acho que é muito interessante recordar a palavra de Paulo a Timóteo, né? Na segunda carta. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Então, qual é o sentido cristão da morte? É colocar a morte em Cristo. É permitir que a nossa morte passe por Cristo. Na morte, diz o número 1011, na morte, Deus chama o homem a si. É por isso que o cristão pode sentir, em relação à morte, um desejo semelhante ao de São Paulo: partir para estar com Cristo e transformar sua própria morte em um ato de obediência e de amor ao Pai, a exemplo de Cristo. Então, qual é o sentido cristão da morte? Saber que através da morte, colocando-me junto com Cristo na experiência de Cristo, eu com Cristo vou ao Pai, porque essa foi a experiência do próprio Cristo. Isso pode provocar em nós até desejo de morrer. E quantos santos conhecemos, né? Tem? Que desejavam essa morte, porque só Cristo poderia dar sentido à própria vida. E no catecismo faz uma referência, diz, como isto está muito bem recolhido na liturgia, faz uma referência ao prefácio dos defuntos, né? Diz: Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. Desfeito nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Quando nós fazemos missa de sétimo dia, se utiliza é um dos prefácios que pode ser utilizado. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. Desfeito nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo perecível. Então a gente vai vendo que uma e outra vez a referência da morte não é a morte em si mesma. A referência é unicamente o que a morte nos traz: vida. E é vida porque é Cristo. No número 1013, e incrivelmente estou terminando, no número 1013 traz essa afirmação, né, que acho que é bom ouvir e muito bom esclarecer respeito ao que nós entendemos respeito à morte, né? Diz assim: a morte é o fim da peregrinação terrestre do homem, do tempo da graça e da misericórdia que Deus lhe oferece para realizar a sua vida terrestre.
É dizer, com a morte acabou nossa vida. E todas as possibilidades que nós tínhamos para fazer alguma coisa em vida. E até esse momento da morte, a partir desse momento, toda aquela graça e toda aquela misericórdia que Deus nos poderia oferecer, a partir desse momento da morte, não é concedida mais. Traduzindo numa definição muito clara, no final do parágrafo vai dizer o catecismo: não existe reencarnação depois da morte. Essa é a afirmação. Então, qual é o sentido cristão da morte? Não pensar que estamos aqui num bucle, né, de tentar corrigirmos, de tentar melhorarmos, porque nós temos uma única chance. Para essa chance de viver, temos toda a graça e toda a misericórdia. E é ela que nós devemos aproveitar ao máximo. Porque uma vez que morramos, já não teremos chance. A partir dessa morte, aí o que vai acontecer vai ser o julgamento, que deixaremos para falar amanhã. Isso é muito bom, porque numa das celebrações, fazendo o convite, né, eu dizia, porque às vezes a gente assume determinados conceitos, determinadas expressões que não são nada católicas, nem cristãs. Outro dia uma pessoa chamou, falei, não sei se vocês ouviram, né? Uma pessoa chamou a secretaria paroquial e casualmente estava eu atendendo, solicitando marcar uma intenção de missa. E muito bem. Qual é o nome da pessoa? Aí falou o nome da pessoa, porque ela desencarnou. Efetivamente, a morte nos desencarna. Mas essa expressão não é católica, porque nós acreditamos na ressurreição da carne. Essa é uma expressão espírita, como que nos desdobramos, né? A carne ficou lá no buraco do sepulcro, do túmulo, do caixão, da cremação, o que nós escolhamos fazer, e o nosso espírito vai ficando aí, né? Como que pairando. E esse é um conceito errado e grave, que não tem a ver com a nossa fé. Ou expressões, né, que às vezes nós vamos ouvindo de pessoas conhecidas. Fulano faleceu. Geralmente parentes, familiares muito próximos. E que nos deixam preocupados. Por quê? Porque ainda eu não sonhei com ele. Ou porque ainda ele não me falou. São maneiras de entender a morte que não é cristã. Porque até os sonhos pertencem às realidades terrenas. E as mensagens e as palavras correspondem a realidades terrenas. E o que é a morte cristã? O fim das realidades terrenas. Por que é o fim das realidades terrenas? Porque Deus tem, através de Cristo, uma proposta melhor para nós depois destas realidades terrenas, que é a da vida, que é a de podermos configurar novamente com aquilo que Ele pensou. Insisto, por isso eu gosto tanto, né? Deus é tão bacana
que mesmo sabendo todas as trapaçarias que a gente faz, mesmo assim nos dá a chance de voltar para Ele. Não percamos essas oportunidades, não percamos as oportunidades que o Senhor nos concede para voltar a Ele. E isso só termina, sentencia, quando eu finalmente dê meu último suspiro e, vamos dizer assim, feche meus olhos. Porque já não tenho o que mais a ver aqui na terra. E só posso ver tudo o que Deus tem preparado para mim lá no céu. Mas do céu, do juízo e demais coisas, falaremos a partir de amanhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Consolação, estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Muito bem, boa noite, até amanhã, se Deus quiser, 19 horas nos encontramos, tá bom?